É a apresentação do TDE de melhoramento genético de gado leiteiro. O que é o melhoramento genético? O melhoramento genético é um conjunto de técnicas de biologia molecular e embriologia que utiliza da seleção criteriosa para mudar a frequência de alelos desejáveis. A seleção não cria novos alelos, apenas muda a frequência deles, visando que a próxima geração seja superior à geração atual, por exemplo, aumentando a produtividade. E qual seria o objetivo dessa prática? O objetivo é avaliar características de interesse econômico em um animal para obter a predição dos valores genéticos e, através da seleção e do cruzamento de indivíduo superior, melhorar a produção e qualidade do leite, o crescimento dos animais, a resistência a doenças e parasitas, as características de produção, a eficiência alimentar, a longevidade das vacas, entre outros pontos. E qual é a importância do melhoramento genético? Bom, dados apontam que o consumo de alimentos de origem animal vem aumentando nos últimos tempos e prevêem um aumento de 14% no consumo para os próximos 8 anos. Junto a isso, o consumo de leite e seus derivados também almejam um aumento e desde 1990 até o momento, o consumo brasileiro de leite já cresceu 60%. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, os laticínios são o segundo segmento mais importante da indústria brasileira de alimentos, devido à sua importância nutricional e social na criação de empregos. Esses dados refletem ganhos de produtividade que advêm da adoção de tecnologias que melhoram a eficiência do uso dos fatores de produção. O melhoramento na genética de nossos rebanhos leiteiros, na alimentação e na saúde animal teve importante participação nesta evolução. Foi necessário melhorias na eficiência da produção animal. E embora o Brasil esteja colocado em 7º lugar de países que mais produzem leite no mundo, a sua produção conseguiu atender ao consumo interno apenas nos anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, o que nos mostra que mesmo havendo um aumento na produção, ele não foi suficiente para suprir o consumo do mercado, abrindo assim uma grande janela para o melhoramento genético. Tópicos que devem ser levados em conta como base para um programa de melhoramento animal. O primeiro é a escolha de um sistema de produção, que deve ser feito levando em conta o resultado esperado. O segundo, definição dos objetivos de seleção, pensando em o que esperamos e desejamos para as próximas gerações. O terceiro, coleta de dados, que deve ser executado com a finalidade de conhecer o potencial produtivo do rebanho. O quarto, estimativa de valores genéticos individuais e seleção de características para serem inclusas, já que é necessário escolher os reprodutores utilizando para a execução do plano de melhoramento genético. Com isso, chegamos à parte mais importante de um programa de melhoramento: selecionar os touros e vacas que serão reprodutores melhoradores das futuras gerações. Com isso, analisar os diferentes métodos de acasalamento e cruzamento, considerando diferentes possibilidades de disseminação do material genético dos reprodutores selecionados. E por último, deve ser feita uma avaliação dos resultados obtidos, levando em conta os objetivos previamente estabelecidos e decidindo os próximos passos a serem tomados. A seleção dos pais, quando feita corretamente, levará a uma resposta de seleção positiva, o que gera maiores índices produtivos. Essa decisão deve levar em consideração fatores como complementariedade das características dos dois animais, ou seja, se as características consideradas indesejáveis de um são complementadas pelo outro, e se as desejadas não são pioradas pelo animal selecionado. A necessidade de acasalamento corretivo, que se dá pela escolha de um touro capaz de corrigir algum defeito genético detectado em uma determinada vaca, além do grau de parentesco, que deve ser evitado ao máximo. A escolha do touro é um ponto crucial para o melhoramento genético. Portanto, devemos levar sempre em consideração os itens de seleção citados anteriormente. Para casos de seleção por pedigree, existem empresas fornecedoras de sêmen, que fazem catálogos para expor seus touros e respectivas características. Nesses catálogos, podemos encontrar informações de produção, como quantidade de leite produzido, gordura e proteína. É possível também avaliar informações de saúde e produtividade, como facilidade de partos, índice de natalidade, entre outros. Podemos ver também informações de conformação, como altura de talão, tamanho de teto, ângulo de garupa e outros. Além disso, por esse catálogo podemos ver a genealogia do touro para evitar assim a consanguinidade. É muito importante entendermos alguns conceitos do melhoramento genético para aplicar a seleção. Um deles é a herdabilidade, que é a variância dos efeitos aditivos dos genes, ou seja, é a fração do fenótipo do indivíduo que é de origem genética. Elas dependem do valor genético para serem transmitidas. Esse valor é a capacidade de um certo indivíduo tem para transmitir determinada característica. Essas características podem ser divididas em dois grupos, grupo genético e grupo ambiental, e podem ser categorizadas em baixa, média ou alta herdabilidade. É de extrema importância o estudo da herdabilidade para as características selecionadas para melhoramento, pois a partir disso conseguimos avaliar o quanto de um fenótipo é devido à genética e o quanto é devido ao ambiente. Outro conceito importante é o de correlação genética, que é a correlação existente entre os valores genéticos das características incluídas no programa. Podem ser negativas ou positivas, e os valores variam entre -1 e +1. Se atentar à correlação genética é muito importante, já que se duas características são correlacionadas geneticamente, ao selecionar uma característica, haverá seleção para outra também. Então, por exemplo, não conseguimos selecionar para aumento na produtividade de leite e aumento na percentagem de gordura, porque elas estão correlacionadas geneticamente de forma negativa. Ou seja, ao aumentar a produtividade, você automaticamente não consegue aumentar a percentagem de gordura. Pelo contrário, você diminuirá. Também é importante ter em mente que o desempenho de uma característica pode ser usado para ajudar a prever o valor genético de outra geneticamente correlacionada, e que em casos de características mais difíceis de serem melhoradas, pode-se usar a característica correlacionada como alternativa mais simples de solucionar o problema. Quando você tem uma correlação genética e você não sabe qual escolher para melhorar, escolhemos sempre a que tem herdabilidade mais alta.
Todas as ferramentas citadas anteriormente são muito úteis para a seleção, já que é de extrema importância que os produtores conheçam os pontos fortes e fracos de seus animais e busquem, através do acasalamento, implementar genética positiva, para assim diminuir essas fraquezas e maximizar a vida produtiva, auxiliando o produtor na tomada de decisão quanto à seleção dos animais mais adequados para a produção. Temos diversos benefícios que podem ser obtidos com as técnicas citadas anteriormente. Dentre eles, temos a maior produtividade. Com o uso do sequenciamento genético e diversas tecnologias implementadas no setor, é possível realizar testes genômicos com foco no interesse econômico da atividade, fazendo com que, para características selecionadas, o animal tenha uma produtividade maior. Segundo, a melhor qualidade do leite. Com o uso do melhoramento genético, conseguimos obter animais com melhores características, como, por exemplo, maior produção de leite. Além de aspectos como saúde e permanência do rebanho, que impactam diretamente os resultados obtidos pelo produtor junto ao mercado. Temos também a redução do custo de produção. O melhoramento genético também ajuda os produtores a obter uma significativa redução de custos com a escolha de animais mais produtivos, eficientes e saudáveis. E por quarto, produção em menor tempo. Com o melhoramento genético, além de acelerar o aperfeiçoamento do rebanho, é possível ainda garantir uma alta produção em um tempo menor do que levaria em condições normais. Esses são apenas alguns dos maiores benefícios que essa prática pode trazer.